Morning! Meu nome é Fernando. Hoje a gente vai fazer a correção da prova de inglês da Unicamp de 2019, primeira fase, da banca Convest. Essa correção está sendo feita só agora porque uma pessoa que está inscrita no canal pediu e aí estou atendendo a solicitação, ok? A primeira questão traz um texto de geografia que fala o seguinte, que os indígenas no Brasil estão procurando pelas cidades, e acabam em favelas. Então, a questão era: assinale a alternativa que indica corretamente os fenômenos geográficos mencionados no texto a respeito das populações indígenas. A resposta é a B: segregação socioespacial urbana, migração rural urbana, impacto socioambiental. A resposta ela está nesse parágrafo que eu já grifei para vocês, que fala o seguinte: primeiro, in this Brazilian favela, ele começa a falar que as pessoas, os indígenas, estão lutando para manter uma das suas tradições. Então, o fato deles estarem em favela já vai mostrar uma segregação socioespacial urbana. A questão da migração rural-urbana está aqui nesse trecho que também está grifado, que diz que eles são expulsos de suas terras por uma série de fatores. E, por último, o impacto socioambiental aparece aqui nesse trecho que fala o seguinte, que os indígenas agora moram em áreas urbanas e aproximadamente 22 mil deles moram em favelas, chamam as favelas de seus lares. Então, esta é a questão 35. A questão 82 traz um texto que fala sobre como o contato com o papel térmico pode contaminar uma pessoa com o bisfenol A. E a questão era a seguinte: o texto discorre sobre uma pesquisa cujo objetivo foi, então a resposta é exatamente a, que diz que o objetivo da pesquisa era de determinar como o manuseio de papel térmico pode contaminar uma pessoa com bisfenol A. Mesmo que você não entendesse todo o texto, ou que você ficasse em dúvida por causa do restante da questão, que aí já traz um pouquinho mais de química, e a resposta você pode encontrar bem no primeiro parágrafo, nessa parte que está grifada, que diz que quando as pessoas manuseiam esses recibinhos feitos em papel térmico, elas podem ser contaminadas com o bisfenol A. Aqui. Uma palavra que é importante você entender aqui era esse aqui, o linger, que é permanecer no corpo. Tá bem? Próxima questão. A questão 83 traz um texto falando sobre os números primos. E a questão fala o seguinte, que considerando as informações contidas no trecho anterior, do texto anterior, qual dos números a seguir é um primo de Mersenne? Mersenne é um matemático que falou justamente sobre a questão dos números primos. Mesmo que você não entendesse a questão, analisando pelo lado matemático, era só observar a parte grifada do texto que fala justamente sobre esse matemático, que diz o seguinte, que um número primo do Mersenne, ele somente é divisível por ele mesmo e por 1, mas é derivado da multiplicação de 2 consecutivamente. Então você faz 2 vezes 2 vezes 2 antes de tirar 1. Então, se a gente considerasse aqui, a única possibilidade correta seria o 31. Aí você faria o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, menos 1, 31. É isso. Então, dada a resposta. A próxima questão, a questão 84, traz um texto muito bacana que fala sobre a imigração e o preconceito que há com os imigrantes. Então, está tudo grifado porque tudo é importante aqui para você entender o que você tinha que responder. Ele fala o seguinte: o post anterior aponta os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes. Então, quais são os efeitos da globalização no nosso cotidiano? Está no texto. Ele fala o seguinte, que o seu carro é alemão, a sua vodka é russa, a sua pizza é italiana, a democracia é grega, o seu café é brasileiro, seus filmes são americanos, a sua camisa é indiana, o seu petróleo é da Arábia Saudita, os seus eletrônicos são chineses, os seus números são da Arábia, as suas letras são latinas e você ainda reclama que o seu vizinho é imigrante. É uma certa ironia, mas bastante inteligente o texto mesmo, que tenta mostrar como são importantes os imigrantes em qualquer cultura. Resposta C
Próxima questão. A questão 85 traz um cartoon bastante irônico e a pergunta era a seguinte: esse cartoon foi criado pelo norte-americano Bruce Beatty em 2011. Nele, o cartunista faz uso da ironia para o que? Resposta C: abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas. E como que é mostrado isso, né? Como que, ironicamente, ele mostra, né, os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas? Pelo texto, o texto todo. Ele diz o seguinte: It's a sign of economic recovery, é um sinal da recuperação econômica. I finally got this part-time minimum wage job with no benefits. Eu finalmente consegui esse emprego de meio período com salário mínimo e sem nenhum benefício. And I had to beat only 500 other applicants to get it. Eu só tive que bater mais outros 500 candidatos para conseguir. Está feita então a ironia. Próxima questão. A questão 86 traz um texto bacana sobre o feminismo e a questão era: o texto anterior reproduz trechos de uma palestra proferida pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie em 2009. Segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres, resposta B, cresçam vendo a dissimulação como algo normal. Essa resposta estava bastante clara no texto, na parte grifada. And they grow up, né? E elas crescem, está falando das mulheres. And this is the worst thing we do to girls, to be women who turn pretense into an art form. Então, você tinha que entender aqui que o pretense é fingimento, a dissimulação, o fingimento, né? E o art form é uma coisa corriqueira. Então, entendendo esses dois termos, você conseguiria chegar facilmente à resposta. Próxima questão, a 87, traz uma questão bastante inteligente também sobre a língua. A questão era a seguinte: os dizeres da camiseta, resposta D, criam um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico do inglês. Mesmo que você não entendesse as palavras, você já conseguiria chegar a essa alternativa. As palavras são muito parecidas, embora elas sejam parecidas ortograficamente, foneticamente elas são bastante diferentes. A camiseta traz os seguintes dizeres: English is weird. Inglês é esquisito. A língua inglesa é esquisita. Embora ela seja esquisita, ela pode ser entendida por meio de um pensamento firme e completo. É isso. Portanto, ele cria o efeito do humor a partir da complexidade do sistema ortográfico. Essas palavras são consideradas difíceis na língua inglesa. Difíceis de se pronunciar, inclusive. A próxima questão, a questão 88, traz um texto bastante interessante também, e fala da língua, mas dessa vez de como o sujeito se vê na língua. É o texto de uma italiana e a questão é a seguinte: transcrevem-se a seguir versos de canções brasileiras e de um poema de Vinícius de Moraes. Assinale a alternativa que melhor exemplifica as afirmações de Helena Ferrante, que é a jornalista que escreveu o texto. A resposta é C, Minha Pátria, Minha Língua, do Caetano Veloso, né? Língua. Gente, o texto está aqui. O que está grifado vai trazer para vocês a resposta C. Ela diz o seguinte no começo: Yes, I'm Italian, but I'm not loud, I don't gesticulate, and I'm not good with pizza. Ou seja, sim, eu sou italiana, mas eu não falo alto, eu não gesticulo, eu não sou boa com pizza, que são coisas que a gente, né, acaba achando que todo italiano gesticula, que todo italiano fala alto e que todo italiano sabe fazer pizza, o que não é verdade. E mais para baixo, nesse outro trecho grifado, ela diz o seguinte, ó: quando eu digo que eu sou italiana, porque eu escrevo italiano, né, eu quero dizer que eu sou totalmente italiana na única forma que eu gostaria de atribuir a mim mesmo uma nacionalidade, ou seja, a minha língua. E aí, minha pátria, minha língua, a resposta A correta, está totalmente relacionada a esse trecho. Próxima questão. Questão 89 traz um poema e a questão era a seguinte: de acordo com o poema, resposta B, há quem busque a companhia da morte por falta de amor. A resposta está nesse trecho grifado para você aqui, ó. Yet many a man is making friends with death, even as I speak, for lack of love alone. Então, está aqui: há quem busque a companhia da morte por falta de amor. Ele fala assim: muitos homens fazem amizade, se aproximam, né, da morte
mesmo enquanto eu estou falando, por falta de amor. Estava bem fácil encontrar a resposta aqui, é claro, a partir, né, de uma leitura atenciosa de todo o poema. E a última questão, a questão 90, traz um texto de biologia bastante interessante também, que diz, né, sobre o Genetic Fortune Telling. Fortune Telling é o seguinte, é você prever o futuro. Então, é uma previsão do futuro baseada em características genéticas. E a questão era a seguinte: de acordo com o texto, um dos riscos do prognóstico genético dos indivíduos desde o nascimento seria o quê? Seria o de algumas mulheres descuidarem da prevenção de problemas de saúde para os quais pareciam não estar predispostas. E a resposta, né, ela é fundamentada nesses dois trechos grifados, que ele fala o seguinte: One day, babies will get DNA report cards at birth. Está dizendo que os bebês já vão nascer, né, com os seus relatórios genéticos. E a resposta mesmo está aqui, né, que diz o seguinte, que o problema as previsões ficam longe de estarem perfeitas, né? E se, what if, e se alguém com um risco muito baixo de ter câncer, por exemplo, né, puts off, que é adiar, deixar de lado, né, being screened, que é ser examinado. Ou seja, né, e se alguém que tem, né, uma probabilidade muito baixa de ter câncer, deixar de fazer seus exames, deixar de se cuidar e depois desenvolver o câncer. E aí a resposta B faz todo sentido, tá bem? Bem, eu coloquei para vocês aqui o link da prova, é uma prova do ano passado, eu sei, mas para quem está estudando para o vestibular, eu acho que vocês acabam estudando vários anos para ver como as provas são, como as provas mudam ano a ano. Em 2019, as provas já abordavam essa questão interdisciplinar, você vê que você tem texto de biologia, você tem texto de química, e o gabarito também está aqui para você. Bons estudos. Até mais, um abraço. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o tema de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações, ok? Caso tenha interesse em aulas particulares, deixe seus contatos nos comentários ou entre em contato pelo Skype ou por e-mail. Bye bye, see you!